Olá, pessoal! No episódio de hoje eu recebo o Ele Faz, perito criminal, o cara que entra em ação depois que o crime acontece para transformar pista em prova e mistério em resposta. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro, estou com ela, a nossa querida, é a Thalita ou é o Thalito? Hoje é a Thalita, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi, gente, tô aqui de volta e vamos para mais um podcast. Bom, estou aqui com um convidado muito bacana hoje, estou com ele, o nosso querido perito, seja bem-vindo. Tudo bem com você, Eli Jaz? Ele faz. Ele faz, olha, é um nome um pouco complicado, ele faz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, Thalita. Quero agradecer também ao pessoal que assiste a gente, que acompanha a gente. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Bom, como eu falei, hoje é um tema bem delicado de a gente conversar, mas é um tema que a gente quer esclarecer algumas dúvidas, né? Conta pra gente o que é perícia. Vamos definir primeiramente os temas, o que seria uma perícia? Ok, então vamos lá. A perícia, ela vem da parte de expertise, né? Então o perito, ele é um expert, ele é especialista em determinada área. No Brasil, a gente tem alguns tipos de perícias que são aceitas, que são reconhecidas como perícias mesmo. Então, quais são os 4 tipos de peritos que a gente tem hoje? A gente tem um perito criminal oficial. A diferença de um de outro é interessante a gente falar, porque um deles até incorre em crime se você se apresentar dessa forma. Então você tem o primeiro, que é o perito criminal oficial. Uhum. Esse perito criminal oficial, ele é o concursado, ele é o policial. Quais são as áreas que ele vai estar podendo atuar? Nos órgãos da perícia, da polícia científica, da polícia civil, que também, polícia científica, na verdade, eles têm órgãos que são juntos, e polícia federal. Então você tem que fazer um concurso público, você tem que ter uma graduação específica do edital, que é tudo aquela burocracia de sempre. Esse é o perito criminal oficial, tá? Então esse é o primeiro perito que ele vai chegar na cena do crime. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do porquê que tem que existir a perícia ainda, mas vai ficar mais fácil. Então qualquer crime, qualquer acidente, qualquer algo suspeito que tenha envolvendo o falecimento de alguém, é ele que vai chegar primeiro. Certo. Ok? Então ele vai lá, ele faz um laudo, ele faz tudo certinho. Depois dele, a gente tem o perito judicial. Aí o perito judicial, como o nome já fala, ele trabalha com o juiz. Uhum. E aí é por base de nomeações. Vou ajudar para deixar mais claro. Você tem lá um banco de peritos no Tribunal de Justiça de cada estado. Eu, por exemplo, sou ativo no Tribunal de Justiça de São Paulo e de Santa Catarina. Então, lá quando o juiz ele precisa de alguma perícia, para confirmar ou para rebater alguma coisa, ele vai lá naquele banco lá de peritos e ele escolhe, então, a área que precisa necessitar ali. Então, pode ser administração, pode ser medicina, pode ser de direito também, e independente, são bastante áreas. Esses são por nomeações, tá? Mais na área da justiça gratuita e tudo mais. Depois do perito judicial, a gente vai ter o perito assistente, perdão, o perito ad hoc, tá? Uhum. O perito ad hoc. O perito ad hoc, ele é aquele que também é graduado, ele também é especialista numa área específica que a polícia vai precisar, só que a diferença é que ele vai trabalhar mais com a polícia civil. Quem vai contratar, nomear ele, vai ser o delegado da polícia civil. Aí fica mais aquela intimidade entre a polícia e o perito, tá? Certo. Mas esse é graduado. Aham. Tanto o perito judicial quanto o assistente técnico, que é o 4º tipo, esses não precisam necessariamente ter uma graduação. Então, se você for apenas técnico, que a lei especifica que o juiz poderá ser assistido por 2 técnicos, então se ele tiver apenas um curso técnico, de formação técnica, que capacite, claro, vai ser provado, né, Sim, sim. vai ser feita uma prova, tudo mais, para que ele possa estar diante do juiz apresentando o laudo dele também. Esse assistente técnico, ele é contratado diretamente pelos advogados. Então é o que a gente chama de perito particular ou perito assistente técnico. Esse vai estar sendo contratado pelos advogados, que é a melhor parte de você trabalhar seria mais com os advogados mesmo, porque você mesmo pode fazer a sua carteira de clientes no caso, né? Certo. E como é que tá o mercado hoje dos peritos? Tem muita gente no mercado? Tem pouca gente no mercado? Como é que tá esse mercado atualmente no Brasil? A demanda tá bombando. Bombando. Tá em alta o tempo inteiro, né? Só em São Paulo tem, ano passado, se não me engano, fechou em 5 ou 6 milhões de processos travados por falta de peritos. Nossa. Então, assim, se você é técnico em alguma área, se vocês são técnicos em alguma área e vocês quiserem ajudar a justiça, vocês podem depois estar se inscrevendo no Tribunal de Justiça
para também estar fazendo perícias diretamente e vale a pena, tá, pessoal? Olha, Vale a E antes de eu só passar a palavra pra Thalita, existe quando você, por exemplo, eu decidi ser perito, Aham. vamos supor, eu sou contador, vou fazer uma perícia em contabilidade. Por exemplo, eu simplesmente me inscrevo ou tem algum curso também que eu preciso fazer por fora? Você precisa ter um curso que comprove que você realmente é técnico e especialista naquela área. Então, por mais que você já tenha uma graduação, Uhum. você precisará fazer para poder comprovar, porque você vai ter algumas coisas que dentro da faculdade, em relação à justiça, você não aprende. Ah, entendi. Entende? Então, por exemplo, fazer uma petição, quando você vai negar um pedido, como que você vai fazer a petição? Toda entrada, tem todo um trâmite que a gente faz, o alvará mesmo, para poder eh, pagamento, tudo Sim, mais. sim. Então, tudo isso, ela você vai estar aprendendo nesse curso à parte. Então, por mais que você tenha habilidade técnica em alguma área específica, é necessário que você também saiba como lidar com os trâmites que você vai fazer tanto no Tribunal de Justiça como com os advogados. Legal, bacana. Bom, vou passar agora a palavra pra nossa querida Thalita. Quer fazer alguma pergunta? Bom, eu queria agora tocar num tema um pouquinho delicado. Eu gostaria que você explicasse pra galera o que que é a tal festa no ML. Festa do ML. A festa do ML, ela, se eu não me engano, foi por volta ali que ela começou a aparecer mesmo, ter mais notoriedade, por volta do ano de 2019, já estava bem alta já. Uma perita também, que é do nosso Instituto de Perícias e Sexo Forense, que é a perita Nina Maluf, tanatopraxista, ela que trouxe mais essa conversa, essa pauta para poder estar trazendo uma notoriedade em cima, né. Então ela levou para a parte de política, ela levou também para a área de justiça mesmo, dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Federal, ela tentou trazer o máximo de noção sobre a respeito dessa festa do ML. Como que funcionava a festa do ML? Existiam os funcionários do próprio necrotério, do ML mesmo, tá, que eles tinham uns grupos que eles marcavam encontros no IML para poder ter o vilipêndio de cadáver ali, ter o abuso dos cadáveres ali, Meu né, Deus. infelizmente, infelizmente. Como que é dado, só pra gente entender essa situação, é assustadora. Não, é muito assustadora. Você coisa bem. Esse vídeo aí é moço, mas assim, você para pra analisar, como que funciona essa questão? Judicialmente a gente falando, a gente chama isso de parafilia. O que que é a parafilia? É uma, como é que eu posso explicar de uma forma que ficar mais tranquila pra gente aqui? São atitudes que são relacionadas à relação sexual, que pela sociedade não são aceitas, Uhum. ok? Certo. Então, dentre elas, a gente vai ter aí a necrofilia, que é essa da festa do ML, era muito nojenta, mas assim, eu indico até vocês depois procurarem também a Nina Maluf para vocês verem na página dela, é bem completo mesmo, ali ela vai explicar bem melhorzinho mesmo, ela vai ter mais propriedade. Mas, você tem dentro das parafilias, necrofilia, você vai ter a zoofilia, você vai ter pedofilia, que são tudo que termina com filia, né. Então assim, são um tipo de atrações sexuais que não são, bem vistos pela sociedade. Não são aceitos, na verdade, pela sociedade, até porque não é pra menos também, né. Meu Deus do céu. É um tema bem delicado. Bem delicado. Você falou festa do ML, eu achei que os caras do ML estavam fazendo festa, né. Eu imaginei isso. Não, era eles marcavam. Falei: "Por que festa do ML é essa? Que negócio". Eu lembro que isso passou realmente na TV, no jornal, quando eu vi isso foi algo, assim, assustador, porque eu pensei: "Meu Deus, né, as pessoas ali que morreram mereciam respeito, tudo, merecem respeito, e as pessoas fazem isso, é uma coisa que não tem nem, acho que uma palavra pra descrever". Sim, o crime de vilipêndio de cadáver, ele é um crime que, ele é muito delicado e ele é muito completo. Uhum. Pela lei, ele é previsto na lei como uma forma muito completa, né. Só que assim, a gente não tem muito, como é que eu posso te falar, investigação em cima disso. A gente não tem muito trabalho em cima disso, né. A justiça, ela poderia estar, envolvendo mais, se envolvendo mais nesse caso, né. A gente, por exemplo, teve recentemente agora, que foi não tão recente, mas foi a morte da Marília Mendonça, né, que caiu o avião e tudo mais, e o vídeo do corpo dela vazou. Então quem é o Cristiano Araújo, mesma questão. Sim. Nossa, ele repercutiu também, ele na mesa lá, fazendo a autópsia dele. Eh, Quem foi que vazou esses vídeos? O pessoal lá de dentro, né. Então assim, é complicado. O próprio pessoal do ML, que deveria estar com mais respeito do que tudo, né, eu acho que é o mínimo que eles poderiam estar oferecendo, eles mesmos estão,
acabam cometendo esse crime ali, né? Nossa, mas eu realmente tô um pouco por fora desse assunto que a Thalita comentou, realmente eu não consigo imaginar isso. É a primeira vez que eu escuto sobre isso, assim, é realmente assustador parar pra pensar numa situação dessa. Você tem às vezes um ente querido que acabou falecendo Sim. e imaginar que alguém fez sexo com o cadáver da pessoa. Então realmente é uma coisa assim grotesca, né, de se pensar, né. Sim. E assim, onde que eram feitos e aí que é o incrível, olha só. A gente tem hoje no Brasil o aplicativo do Telegram, Sim, né, o Telegram ele ficou mais conhecido por quê? Porque quando caía o WhatsApp, daí o pessoal ia para o Telegram pra sim, praticar sim, ali e sim. tudo mais. Só que praticamente o Telegram, ele é como se fosse uma terra de sem lei. Sim, se Então, concordo. muita coisa acontece ali, hoje ainda estão conseguindo bater um pouco mais, mas é como se ele fosse a deep web mais acessável. Você tem mais acesso a Torrent acessável, porque o torrent você tinha que baixar o Telegram é muito fácil você acessar muitas páginas, e muitos conteúdos, em que muitas vezes você não sabe se são legais ou se são sim, ilegais, que estão lá postados. Muita coisa de forma ilegal na internet tá lá, muito fácil acesso, dizendo assim que você não precisa nem aí você falou da dark web, que aí tem questão do Tor, que lá que você tem que entrar. Não, isso ali simplesmente você baixa o aplicativo, faz, entrou, tá ali. Você pode ver um filme ali, você não precisa assinar Netflix, não precisa assinar nada, tá lá, exatamente. ali tá filmes. Então o Telegram ele facilitou muito essa questão da pirataria, dos dados estarem ali, e tem muita informação no Telegram, isso eu concordo Tem, com você. tem bastante informação. Vamos mostrar aqui pro pessoal aqui o PowerPoint que você preparou? Vamos, princípio da criminalística. Esse princípio da criminalística que a gente vai estar falando aqui um pouquinho, é mais pra gente ter uma ideia a respeito de como que funciona a segurança pública no Brasil, Certo. tá. Então, a princípio, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o início dela, da criminalística, Aham. né, o estudo de caso de local de crime, Certo. tá. O primeiro estudo de caso pode até estar passando mais um slide, por favor. Aqui eu conto pra vocês, ó. Gilberto Porto, no livro Manual de Criminalística, de 1969, ele diz o seguinte, que o primeiro exame de local, ele foi feito pelo imperador César. Caraca, Olha o tempo, Imperador César? imperador César. Para vocês terem uma noção, hoje a ciência mais antiga dentro da criminalística é a medicina legal. Sa Ela ainda vem antes do imperador César ainda. Nossa. Ela é muito antiga. A medicina, ela sempre vem acompanhando e vem ajudando bastante. O Plínio Silvânios, ele trabalhava junto com César, no tempo dele lá, no Aham. palácio dele. E ele tinha a esposa que era a Prônia. Aí o que que acontece? Um dia ele chega para César e fala assim: "Ó, mataram minha esposa". Aí ele falou: "Mataram?" Ele falou: ou mataram ou então ela se suicidou, porque eu cheguei lá e eu vi que ela tá bem embaixo da sacada, como se ela tivesse saltado ou alguém tivesse jogado". O próprio imperador César falou: "Então deixa eu ir lá ver, a gente vai analisar". Ele chegou no local, na hora que ele chegou lá, ele fez a análise de local de crime, ele conseguiu ver que tinha muita coisa fora do lugar. O que que isso indica? Que houve uma luta corporal. Sim. Correto? Houve via de fatos ali. Então ele falou: "Então beleza, então tem mais um". E conforme o que diz no o Gilberto Porto fala no Manual de Criminalística, ele explica que ele chegou à conclusão que de fato quem tinha matado ela tinha sido o próprio marido. Então aí o que que ele fez? Ele matou a esposa, já o feminicídio daquela época, né, ele já cometeu um feminicídio naquela época, ele levou para César como se, tivesse sido um suicídio, e na verdade foi feita a investigação pelo próprio imperador, e ele chegou à conclusão que tinha sido ele. E por que que isso é interessante a gente saber? Porque às vezes as pessoas falam o seguinte: "Tá, beleza", ele faz. Quando que o perito criminal ele vai entrar em ação? Quando que eu preciso de um perito? Qual que é o momento que eu vou precisar do perito criminal? O perito criminal ele vai aparecer sempre que houver uma morte. Aí você fala: "Mas, pô, mas qualquer tipo de morte?" Primeiramente, a gente precisa saber se a morte foi morte violenta, ou no caso um homicídio, se a morte foi morte suspeita, que aí no caso é a morte por suicídio, tá. Morte por acidente, então quando você tá no trânsito, parou o trânsito inteiro, você vê que tem um acidente e ficou horas parado, é porque a polícia científica teve que passar, Sim, sim. teve que fazer a perícia para daí liberar o trânsito. Então mesmo em acidentes, também ele vai estar aparecendo lá. E também para poder comprovar se a morte foi natural ou não, porque tem muita igual o do Plano Silvânios, hoje tem muitos casos que as pessoas elas cometem um homicídio e deixa um cenário como se realmente fosse ou um acidente ou se fosse um suicídio. O Uhum. do suicídio ele é mais comum de acontecer, principalmente por enforcamento e por isolamento.
Mas, por exemplo, assim, no dia a dia, por exemplo, aconteceu um acidente de trânsito, um acidente gravíssimo, eh, teve morte. Aí o perito ele é acionado Aí ele é acionado. pra analisar, e aí como que é feito esse laudo? É tipo, é descrito como foi a morte, por exemplo, é colocada informação, como é que funciona esses laudos? Pela lei, o perito ele tem que colocar todos os pontos, ele tem que ser o mais minucioso possível. Então ele tem que chegar, ele tem que colocar detalhes Tá. bem detalhados mesmo, assim. Então ele tem que chegar e tem que dizer quem que convocou ele, Copom, o horário que o Copom convocou ele, mandou isso direcionar, quem estava na viatura, quando a viatura chegou, qual foi o tempo para poder saber quanto tempo eles levaram para poder chegar no local, né? Quando chegou, como é que estava o clima, você precisa saber como está o clima, porque dependendo do clima, a putrefação ela pode tanto acelerar quanto desacelerar. Então vai influenciar na cena, né? Então ele tem que chegar, ele vai ter que tirar foto de todos os locais. É, todos são importantes, mas o mais importante dentro da perícia ainda é o fotógrafo, porque ele é quem vai fazer a ordem cronológica dos fatos. Então vai chegar sempre 2 peritos, que é o ideal, sempre 2 peritos. Um vem tirando as fotos, fazendo a ordem cronológica, enquanto o outro vem anotando, vem conversando com as testemunhas, vendo o que está acontecendo, mas o principal é fazer o corpo E esse fotógrafo é um fotógrafo da polícia, da né? polícia científica também, concursado, tudo certinho. Ele é criminal fotógrafo. Perito Ele é o fotógrafo forense, no caso, né. Legal, legal. E, por exemplo, assim, nessa questão do que você comentou ali do fotógrafo forense ali no caso, ele chega ali, ele sabe, por exemplo, que tem que tirar foto de todos os ângulos, como é que funciona? De todos os ângulos. Todos os ângulos. Todos os ângulos, até os inimagináveis. Até os inimagináveis. Principalmente acidente de trânsito. Por quê? A gente tem 2 tipos de locais de crime que a gente reconhece, que é o idôneo e o inidôneo. Uhum. O idôneo é aquele que, nossa, ninguém mexeu. Aquele ali, aconteceu um crime, tá tudo isolado, tá tudo perfeito, então a gente pode entrar e fazer a investigação tranquilamente, fazer a perícia sem problema nenhum. Que em 99,9% dos casos não existe. É a coisa de você sai, só chegar lá. Sabor cessar, não acontece. Quando você chega, geralmente, o que que acontece? Se tem um acidente, principalmente nos acidentes, o pessoal vai parar em volta, porque existe a questão da omissão de socorro. Então, se você, omitiu o socorro e você for abordado e for comprovado que você omitiu o socorro, você pode ser preso, sim, e responder criminalmente. Então, quando acontece um acidente, a primeira coisa que a gente, tem um instinto, o ser humano tem um instinto, é ir lá e ver se alguém sobreviveu, tentar tirar a pessoa, o que não é legal. Quer ajudar na questão de acidente? Confirma se a pessoa está viva, beleza, mas evita tocar. Às vezes esse toque é o que está precisando pra você quebrar a coluna cervical da pessoa, a pessoa até sobreviver, mas não conseguir mais andar. Então, assim, evita o toque, só confirma se realmente ela está viva ali, visualmente ou verbalmente, e liga pro socorro. Esse é a melhor coisa que você pode fazer. Isola, aquilo que a autoescola também ensina bastante, né? Vai essa precisão. Isola uma raio de 3 a 5 metros, que é o ideal e tal, tudo mais, e tá tudo ok. Espera chegar a pessoa especializada, senão daí dá complicação, né. Sim, com certeza. Não, eu pergunto assim, porque qual que é a gente tem o CSI, que a gente fala que é aquela perícia, e a gente vê lá na cena do crime, não pode encostar na cena do Não pode crime. Então, assim, a gente fala muito do que a gente vê na televisão. Mas eu não sei se é bem assim, por exemplo, aconteceu um crime aqui, não pode encostar em nada, não pode fazer assim com a água, se eu chegar lá, o perito tem que ver, né? Chega o perito lá, sempre lá, né, e tudo mais, é pra analisar e tudo. Bom, vou passar agora a palavra pra senhora Thalita. Aqui já na pegada CSI, uma curiosidade minha, acho que vocês vão até dar risada. Cuidado. Vocês usam aqueles pozinhos, aquela Chamado usa. Tenho também. Usa. O pó de revelador de impressão latente, a gente chama, né. Impressão digital? É que seria da impressão digital. Tá. O que que acontece? O que que o CSI apresenta pra todo mundo, né. Você vai chegar no local de crime, você vai pegar essa garrafa aqui, e aí ele vai jogar um pozinho aqui, vai ficar aquela digital perfeita, revelada, você vai vir, você vai tirar. Isso não acontece, infelizmente, a maioria das digitais que são em cenas de crime, você vai ver por arrasto, que a gente chama, né, ou parciais, que é aquela que é só um pedacinho do dedo, né, da marca do dedo, ou então aquela que a pessoa já estava na corrida e ela deixou escapar. Um exemplo, se acontece alguma tentativa de algum crime aqui dentro agora, todo mundo vai sair correndo. Provavelmente alguém vai esbarrar na parede. Concorda? Sim. Então, na hora que a mão bater, vai ficar ali essas digitais, mas vão ficar escorridas, que a gente Sim. chama, né, e não vai ajudar pra
pode ajudar para saber o quanto de número de pessoas que tinham no local, tudo mais. Mas para dizer exatamente a identificação é bem complicado. A papiloscopia, que é o estudo das expressões digitais, elas são muito boas. Ela é muito boa porque, assim, ela é a mais assertiva que tem. A papiloscopia é a ciência de identificação. Para você ter uma noção, tiveram 2, vai me falhar a memória agora, não vou lembrar o nome, mas tiveram 2 matemáticos que eles fizeram um cálculo que é mais provável o sol esfriar do que alguém nascer com a mesma impressão digital que a sua. Nossa, Por incrível que pareça, num planeta onde você tem pelo menos cerca de 7 pessoas que são parecidos com você. caramba, não sabia. Achei que era fácil ter uma pessoa com papel Você vê? digital, então quer dizer que todo mundo tem Então, uma digital diferente. todo mundo tem. Nem seus dedos têm a mesma digital um do outro. Então, assim, você tem várias digitais na sua mão. Você tem da falange, da falangeta, você tem das pontas dos dedos, você tem tudo na palma da mão, nas pontas dos pés, no Eu ganhei um problema com isso, que quando eu ia lá no Detran, ia passar a minha digital, tinha mulher que ficava lá fazendo assim, fazendo zonas. Nossa, rolando, né? aí eu chegava, não, peraí, aí ficava, não, tenta assim, assim, e era complicado, né, porque tinha horário pra passar e tudo, né, mas vamos lá. Inclusive, é até uma questão que eu ia perguntar, a questão das meias digitais. Quando eu era criança, eu tive um acidente, meia mão, e quando ele comentou, na edição de documento era muito difícil. E é muito esquisito porque ela parece que tem tipo umas rachaduras em todas. Isso pode imputar nessa questão de fazer um documento e ter que colocar digital. Não, ela deixa ela mais característica, na verdade. É até melhor. Já teve perícias que eu peguei já, que eu participei, somente de assinaturas. Às vezes a pessoa não sabe escrever, ela vai assinar com os dedos, né? E aí você vê que isso ajuda muito mais. Porque a pessoa assina com o dedo e alguém foi falsificar ali a assinatura com o dedo também e dá nitidamente. Se já não tivesse, que a gente, seria anomalia que a gente chama, anomalia no padrão digital. Se já não tivesse essa anomalia no padrão digital, já seria fácil de a gente identificar que foi falsificado. Mas com a anomalia, e aconteceu uma vez já de eu pegar uma perícia que a moça tinha essa anomalia no dedo, e a dela pegava o dedo inteiro, assim, praticamente. Só que a dela era de nascença mesmo. E quando a gente foi fazer o confronto dos documentos do banco, a pessoa tinha um dedo perfeito, era a coisa mais linda, aí ela me falava, você é pra ser modelo de dedo, cara, né? Não é. Você colocou aqui dados, né, interessantes, 1947 e 1967, né, o que seriam esses dados? Então, nesses dados, são a partir do momento que a criminalística ela começou a ser discutida no Brasil como uma ciência. Legal. Porque o que acontece? Como que funciona? Primeiro, o assunto se transforma em disciplina, tá? Então é uma disciplina, é discutível. E quando a gente consegue comprovar ela, aí ela passa a ser tratada como ciência. Certo. Então veja que até 1940, a partir de 1947, já existia criminalística, já existia o estudo da criminalística, mas ela era um estudo. Ela não era comprovada, ela era aceita apenas como uma disciplina. No primeiro Congresso Nacional da Polícia Técnica, que foi em São Paulo, José da Picha, ele já afirma que é necessário falar da criminalística como ciência, com aplicabilidade. E mesmo assim a gente deixa passar o tempo, ninguém aceita. Lembrando que nessa época na França já existia a polícia científica lá. Então, a gente vai ver o dispareio do tempo dentro da segurança pública, você vai ver só. Em 1966, teve o curso de criminalística com Heraldo Rabelo. Heraldo Rabelo era um grande criminalista, ele era perito criminal da Polícia Federal. Ele também traz ela como disciplina, apenas como uma disciplina que é necessária ser estudada. Em 1977, no Manual de Introdução à Criminalística, Moreno Gonzalez, ele também diz que é apenas uma disciplina. Olha o ano que a gente tá. É praticamente recente. Praticamente recente. Aí no próximo slide, vocês vão ver que assusta bastante. Aí que vem Juventino Montreal em 1990. Em 1990 ele já começa falando ciência natural e penal que mediante a explicação de seus conhecimentos, metodologia... Como ele fazia antes? Se, tipo, não era uma ciência, a polícia simplesmente chegava lá, tinha que... Então, tipo, era no achismo mesmo o negócio? uma vez eu tava dando uma palestra num curso de formação e tinha um sargento da rota que estava presente. Um ex-sargento da rota estava presente. Aham. E essa pergunta, ela tem a resposta no livro Criminalística, volume 8. Ele diz que antes de ser aplicada a técnica e a ciência da criminalística, o que era usado como técnica era a tortura. E aí esse sargento, ele falou, não, eu já era sargento antes de 1990, a gente não fazia. Beleza, ele poderia não fazer, né? Mas eu acho que não é uma
uma novidade para ninguém que existe, infelizmente, maus policiais que agem com a Sim, truculência, sim, claro, né? claro. E antigamente era isso, porque daí você precisava saber, se você não tinha provas a partir de vestígios, você precisava de quê? De confissão. E às vezes era através da confissão que você só ia conseguir através de uma. Só que aí era falso, né? Porque imagina, a maioria deles seriam falsos. Se você sob tortura, a pessoa vai aceitar qualquer coisa. Hoje tem muitas confissões que são falsas, mesmo sem a tortura, somente não tortura física. Mas existe aquela conversinha do, não, se você ajudar agora na investigação dos 15 dias do inquérito, a gente reduz 1/3 da tua pena. Aí o cara vai lá e confessa, e às vezes nem foi feito, Sim, né? sim. Esse conceito é o conceito do local de crime, tá? O local de crime. O que é um local de crime, vocês acreditam? Olha, local de crime, pra mim, eu vou falar o óbvio, né? É o local onde está sendo realizado o crime, é a cena do crime, que tá lá, e fachadinha não pode mexer, né? Que a gente vê nas séries. Sim. E tá lá, né? Que tem que chegar o cara, dar uma de Sherlock Holmes, assim, olhar e tal, se embaixo da cadeira, não tem uma mensagem subliminar, se o cara não deixou a marca. Não, é isso, né? A gente fala dos games também, tem o Eleanor também, que é um jogo de investigação. Aí você chega lá na cena do crime, tem que ficar olhando os objetos. Tem um jogo de investigação que é bem interessante. Eu entendo como isso, né? Literalmente, pra mim, é onde tudo aconteceu. Onde tudo aconteceu. Bacana. Agora veja só o conceito legal. O artigo 6º do Código Penal ele diz o seguinte: todo local que produziu ou. Deveria produzir resultados. Como que seria isso? Como deveria produzir? Então não produziu? Não. Quer um exemplo? Tentativa de homicídio. Então o local onde teve uma tentativa, não houve o resultado. Sim, qual que era o resultado? Seria o ataque até a pessoa chegar ao falecimento. Se não houve o homicídio, só foi uma tentativa, ele se enquadra um local onde deveria. Então aquele local também tem que ser isolado. Nossa. O problema é que hoje é muito difícil de você fazer isso. Assim, não vamos dizer só no Brasil, mas no mundo inteiro é muito complicado você deixar um local idôneo, um lugar. Aconteceu o crime, ou deveria ter acontecido, pode ter certeza. Se já acontecendo, o pessoal já vai ali em cima, passa, deixa a marca e tal. Sim. Imagine um Não, lugar que é um não monte tem. de gente curioso lá ver o que tá acontecendo e tal. Não tem como, né? Realmente é complicado. Essa doutrina-chave é do Jesus Antônio Velho, que também é um perito criminal, ele é um perito vivo, perito criminal oficial, e ele diz o seguinte: é o palco principal, o início do trabalho pericial. Ele jamais, né? E agora aqui pra mim é que é o mais interessante. Vocês fizeram aqui uma entrevista uma vez com um casal, se não me engano, que era cibernético também, de crime cibernético, né? Na verdade, eles não são bem um casal, eles são amigos. Isso. Eles trabalham juntos, assim. Isso. Aham. E ele se enquadra aqui no que Stanval, que esse já é falecido, que ele diz o seguinte: é todo o ambiente que contém uma área física. Uhum. Só que não deveria. Tanto que depois Victor Stanval, lá na frente, ele faz um livro só sobre crimes cibernéticos. Porque daí ele vai e refaz esse conceito aqui. Porque imagine, um golpe do Pix. Você não tem um local físico, mas foi um crime. Foi um crime cibernético. Exatamente. Então depois ele teve que fazer, o pessoal já não era muito de concordar com esse ambiente, por isso que a gente não chama de local de crime, a gente chama de cena de crime, que é onde acontecem os fatos, o que fica mais próximo da poesia, né, vamos dizer assim, de Jesus Antônio Velho. Então a gente tem essas duas definições: todo local que produziu ou deveria ter produzido, e também todo local não somente físico, também em locais, seja online, seja por telefone, seja por outros, né? Esse aí pode pular um pouco, já falou sobre eles. Os tipos de locais de crimes, essa é mais para a parte quando a gente vai fazer os laudos, que tem alguns termos, como ermos, concorridos, abertos, fechados, mistos, móveis, imóveis, isolados. Esse também pode dar uma passadinha. Depois eu deixo disponibilizar também para vocês. Claro. Essa região de ocorrência que a gente faz quando, seja a gente indo no local de crime ou não, o laudo ele tem que ser baseado em cima disso daqui, tá? Por quê? Local imediato e relacionado. O local imediato são as adjacências, ou seja, tudo que está em volta. Então a gente vai colocar, vamos falar primeiramente do imediato. Corpo de delito. O que é o corpo de delito? É o estudo do caso, estudo do que aconteceu. Sim. Não necessariamente de um corpo, não precisa, tá? É só o termo. Só o termo corpo de delito, um corpo de estudos, vamos colocar assim. Tudo, Tá? Então, assim, o local imediato, ele é onde aconteceu o crime ali ou deveria ter acontecido. O local imediato são as adjacências, ou seja, tudo que está em volta. Ao redor. Tudo que está ao redor. Para a gente entender mais fácil, imagina uma casa. O crime aconteceu na sala, os outros quartos, os outros cômodos são
o local imediato, que são as adjacências. Sim, entendi. Ok? E tem o local relacionado que não possui ligação geográfica. Ou seja, digamos que aconteceu um crime aqui, eu cometi um crime aqui, eu simplesmente saio daqui, entro no meu carro e vou lá para Araucária. Chego lá em Araucária, eu largo meu carro e fujo. Onde o meu carro foi encontrado é um local relacionado. Relacionado a quê? Não, você. Ao crime. Não, é que foi um local diferente. Exatamente. E, por exemplo, assim, aconteceu. Tem lugares que vocês, por exemplo, investigam um bairro inteiro, por exemplo, dependendo da circunstância. Depende da situação. Depende da situação. Depende da situação é bem necessário. Mas são situações raras. Um caso que a gente pode comentar que foi de repercussão, eu não participei, mas foi um caso de repercussão que todo mundo conhece, é o do Yoki lá, né? Da Elisa Matsunaga. Quando a Elisa Matsunaga, ela seccionou o ex-marido dela, eu esqueci o nome dele, eu sei que é Yoki, o nome da Yoki, eu tô no nome dele da Yoki. Mas ela seccionou e saiu espalhando, né? Sim. Então, conforme foi espalhando, cada parte que encontrava dele era um local relacionado. Tava tudo como entrou como. Aí você isola, Antes. tudo certinho. Isola de 3 a 5 metros um Interessante. perímetro e tudo mais, né? Quer falar um pouquinho da papiloscopia? Vamos lá. Vamos falar no outro slide. Tá, antes eu quero te fazer uma pergunta. Pode Vou falar. fazer uma pergunta agora só pra ele dar risada, mas eu acho. Não, agora enquanto ele arruma o PowerPoint lá, mas eu tenho que comentar isso daqui, né? A gente não pode esquecer da autópsia do ET. Ah. Então, você lembra disso? A de Varginha? Lembra dele? Não sei se o ET de Varginha, né? Passou no Fantástico, né? Inclusive, voltou de novo à tona esse negócio de Varginha, do caso. Tá voltando por conta de uma série, eu só não lembro de qual stream é, mas tá bem alto agora. Tá bastante. Depois que o Pentágono lançou os vídeos lá, né? Mas do Love. aquilo lá, cara, quando apareceu na televisão, disse que todo mundo passou mal, né? Olhando o cara fazendo lá, meu Deus do céu, cara, olhar um negócio daquele lá, passar na TV aberta, o cara fazendo autópsia no ET, todo mundo ficou assim, ferrou, cara, lascou agora. E depois eles vieram desmentir, né, dizendo que era mentira e tal. Eu não sei o que levou a Globo a querer fazer aquilo naquela época, quer dizer, se era por audiência, provavelmente era por audiência, claro. Sim. Mas aquilo ali gerou um caos absoluto, todo mundo achou, porque assim, cara, mostrar é claro que dá pra ver hoje que era um boneco e tal, mas a hora que, assim, eu tava vendo o Sérgio dos Foguetes falar numa palestra, que disse que o Brasil parou pra ver aquele negócio ali, que todo mundo ficou assim, meu Deus, né? E agora? Na época, se não me engano, era Operação Prato de Varginha, né? Foi ali, eu lembro que o pessoal não falava outra coisa. Aí, nossa, vamos invadir o planeta, Mas não sei, né? Só explicar, a papiloscopia, o que seria a papiloscopia? Seria copia aqui, né? Ou escopia, seria o estudo da papila. Papilo seria as papilas dérmicas, que a gente chama. Mais conhecidos como, mais tecnicamente falando, seriam as cristas digitais, as cristas dos dedos, que a gente conhece como impressão. Existe uma diferença entre desenho digital e impressão digital. Ó, vamos dar um curso sem cobrar, hein? Tá certo, vai lá. Vou dar um curso sem cobrar. Seguinte, o que você tem nos seus dedos hoje, esses são os seus desenhos digitais, ou mais conhecidos como padrões digitais. Padrões digitais, tá. Ok? Quando que ele passa a ser uma impressão? Quando ele tem um transferidor, um agente transferidor. Sim. Então você tem no seu computador o desenho, você manda para a impressora e ele transforma a impressão naquele desenho. Sim. Do mesmo jeito, a nossa Impressão digital, não impressão digital. Então, assim, ela de fato é o tipo de identificação mais confiável que a gente tem hoje no mundo. Não existe outro tipo que a gente encontrou até hoje. Já existiram vários antes, só que todos eles tiveram problema. bastante problemas. E um é o do próximo slide, que é do caso do Will Yest. Esse caso do Will Yest foi o seguinte: ele foi preso na época, nos Estados Unidos, na época em que o sistema que era usado era o de bertillonagem, que era de Bertillon, vocês já ouviram falar. Como que funciona a bertillonagem? Olha como é que era. O prisioneiro chegava, aí ele tinha uma ficha que ele tinha que ser preenchida. Como que era essa ficha? Tinha que ter a medida da cabeça, do tamanho das orelhas, do nariz, as impressões digitais, altura, cor da pele, nome, um monte de coisa que, às vezes até no maxilar, tamanho dos braços, tudo isso tinha que ter lá. E sempre funcionou. Até ali, sempre foi indo. Uhum. Até que um dia o Will Yest ele foi preso. E aí ele foi dado como reincidente e cometido como prisão perpétua. Então, entenderam que ele tinha sido, que estava foragido. Falou, não, você tá foragido, então? Ele falou, não, mas como é que você pegou prisão perpétua e tá fora? Ele falou, não, mas eu nunca fui preso, nunca tive aqui. Sim.
E aí eles falaram, não, então pega lá a ficha. E aí eles trouxeram a ficha de William West. Olha só, Will West para William West. Eles trouxeram a ficha do William, ele tinha a mesma altura, ele tinha a mesma cor, inclusive aqui são os dois, ó. Nossa. Se vocês repararem, mesma altura, mesma fisionomia, mesma medida. A única coisa que não bateu foram as impressões digitais. Nossa. E aí no dia seguinte, aí chamaram o William, foram na outra delegacia, trouxeram o William West para poder colocar eles de frente e falaram, não, realmente, não é eles, eles são muito parecidos, mas não são eles. E a partir dali, no dia seguinte, somente a parte da impressão digital que era feita. A gente tem aqui alguns principais tipos de impressões digitais, que são as mais que a gente mais encontra no dia a dia. Seja na forense, por assinaturas e tudo mais, quanto na criminal, que é o arco plano. Por que ele é plano? O perito, quando ele vai olhar na impressão digital, a primeira coisa que ele vai procurar é o delta, tá? Você lembra do delta, como é que era na matemática? Sim, sim. É um triângulozinho? Sim. Então vocês vão procurar o triângulo, por exemplo aqui, ó. Você tem um triângulo aqui, você tem um triângulo aqui, né? Você tem um triângulo dos dois lados, mas o plano não tem triângulo. Entendeu? Aham. Então esse é o arco plano, a gente chama de impressão de arco plano. Tem o arco angular, que é quando o delta ele fica na parte da base, tá vendo que ele tá lá na base? Sim, esse diz. Isso, ele fica na base ali. A presilha interna, que é quando a impressão, agora lembra, essa aqui é uma impressão, Certo. ok? Então aqui a gente tá vendo do lado direito, mas no seu dedo vai estar do lado esquerdo, porque vai espelhar, correto? Então a presilha interna, ela é quando o delta ele se localiza no lado direito, e a presilha externa é quando ele se localiza do lado esquerdo. Procurou o delta, você vai encontrar já o tipo da impressão. E tem o verticilo. Por incrível que pareça, o verticilo ele é o mais conhecido. Ele é o que mais tem. Ele tem 2 deltas. Olha só. Tanto na direita quanto na esquerda. Como que é feito isso? Como que as expressões digitais elas nascem? Ninguém sabe. Sabe que é um confronto de células-tronco. A partir do 4º mês de gestação, aí já começa a ter a identificação. Ou seja, se um bebê pudesse sair da barriga da mãe dele com 4 meses de gestação, ele já seria um ser identificável. Por isso a necessidade de fazer o teste do pezinho também, Sim. né? A gente faz a coleta de tudo ali. Aquele teste do pezinho que você fez lá atrás, se eu puxar hoje a impressão dos seus pés, vai ser o mesmo desenho, vai ser o mesmo padrão. Ele é imutável. Imutável, ele é perene. Ia te perguntar, não tem ninguém que mudou de Não mudar muda. digital. Não muda, não O que muda. aconteceu na história da humanidade? A gente fala às vezes sobre queimadura de 1º, 2º, 3º grau, né? Aham. Aí alguém fala, superficial, a mais a que cria bolhas, alguém fala, né? E a que deforma, que a gente entende isso. Por que a gente fala 1º, 2º, 3º grau? Porque a pele tem 3 estágios. Você tem a derme, a epiderme e a hipoderme, né? Então a derme é a principal, é a mais de cima aqui. Quando a gente fala, queimadura de 1º grau, significa que apenas a parte superior, a superfície da pele foi queimada. Quando eu falo já na segunda, que a epiderme já foi danificada. Aí a epiderme, ela vai te dar uma erupção ali, cutânea, mas com o tempo ela vai tá sumindo. E já a hipoderme, que é a principal, a terceira, ela deforma porque ela é a parte basal da pele. Então, por isso que a impressão digital, ela tá além da hipoderme. Ah, Entendeu? entendi. Então, para você poder tirar a impressão digital de alguém, tem crimes que uma pessoa entende, né? Quando o assassino ele realmente ele é especialista no que ele tá fazendo ali, geralmente eles fazem isso, eles tiram as digitais com facas, né? Então eles tiram tanto dos dedos quanto dos pés, para que não seja identificado. Caramba, nossa, pensar uma coisa dela, o cara chegar e... Eles são especialistas. E às vezes tem casos de eles tirarem até a mandíbula também, por conta da perícia odontológica. Porque pela arcada dentária você também pode ser identificado. Nossa, É. isso eu também não sabia, achei que era só pela digital mesmo. Você vê como que é? Aqui são alguns pontos que a gente vê nas impressões digitais que também são muito necessários, porque o que acontece? Por mais que existam vários tipos de formas de impressão digital, de categorias, a própria, uma só de impressão, mas isso aqui que é um dedo seu só. Ele tem vários outros tipos de identificações aqui, como a ilhota, por exemplo, que é esse pontinho bem pequeno. Depois vocês podem fazer a experiência, colocar o dedo de vocês ali, vocês vão ver que vocês vão encontrar esses daqui.
A ilhota, a bifurcação, que é quando ela se reparte aqui. Ah, sim. O encerro, que é quando eles se encontram aqui, ó, tá vendo? E a ponta de linha. Aí tem agulha, tem outros também que a gente chama também. Então, quando eu for fazer o confronto de impressão digital de vocês, eu preciso que cada detalhe desse esteja no mesmo lugar. Então, por mais que ela tenha a mesma impressão, na impressão digital dela, tenham todas as características, é necessário que também esteja no mesmo local. E aí que entra a questão do judiciário. Por mais que eu encontre para você na sua impressão digital, eu reconheço e falo, não, esse aqui foi o Henrique, não, esse aqui foi a Thalita. O judiciário pede pelo menos 20 características De 20 características se diz nesse... desses pequenininhos aqui. desenhos, assim. Entende? Então, tentar achar. Em uma impressão digital, eu preciso ter pelo menos 20 para poder ser dado como válida, né? E qual que é o problema? Eu falei para vocês no início. Geralmente, como que a impressão digital ela é encontrada? Escorrida. Então, como é que você vai conseguir encontrar 20 pontos no... E aí, por isso que às vezes as pessoas elas não entendem que uma investigação ela dura mais, ela demora mais, porque você até tem ali um material, só que ele não tem o que a gente chama de justa causa, não é causa provável. Mas vamos lá, eu perguntar uma coisa assim, a justiça pede, você falou que 20, então tem que achar 20 desenhos desses pra se comprovar que realmente que é você. Mas, por exemplo, você que é perito, isso atrapalha ou ajuda mais vocês? Atrapalha. Atrapalha. Atrapalha bastante. Aumenta a assertividade, claro, isso a gente não vai negar, mas atrapalha por questão de celeridade do processo. Porque eu imagino que, como você falou, quando você coloca digitado, fazer identidade, vai lá, fica. Então, assim, tudo vai ser corrido. A maioria das. Eu, quando tive que fazer, ou você vai passar lá como você falou, no Detran, que é a certidão, na academia, você passa lá na digital, que não é todas, a minha, por exemplo, é no QR Code do celular, mas são, o que digo assim, que você faz mesmo é a corrida para identidade, Sim. que foi, acho que todo mundo já teve que ir lá, molhar o dedinho de fazer, porque realmente, agora, encontrar 20 para se certificar, realmente não é complicado. É bem complicado. Quer ver outra coisa também? Você já vendeu cabelo uma vez, não? Conhece alguém que... Já vendeu cabelo? Você já vendeu cabelo? Não. Pra fazer peruca. Agora imagina o seguinte, e se a pessoa que comprou a peruca com seu cabelo comete um crime e deixa seu cabelo cair lá na cena? Ai, ai, ai. Você não pensou nisso quando você for vender a peruca, não? Aqui na pontinha, quando você anda, O bulbo capilar. Isso. E outra pergunta que eu tenho também é que... Não vamos se assustar, tá? Dois. Mas quanto tempo levaria pra identificar um corpo se, por exemplo, se eu arrancasse as digitais, o cabelo pra tirar esse negocinho que eu não lembro o nome e a casa de detalhe? Então, aí vai depender muito da situação. A perícia ela é muito relativa, né? Então, qual que é o estado que tá o corpo, ou o local que ele tá, qual foi a forma que a pessoa foi levada para morrer, né? Então, tudo mais. Por exemplo, num caso de, vamos colocar assim, por incêndio, é mais difícil realmente, né? Então, se alguém foi lá e ateou fogo em alguém, fica muito complicado. Tem um caso, pra vocês terem noção, que eu participei, ela do Rio de Janeiro. Agora eu posso falar porque já finalizou o caso, né? Mas uma moça, ela foi encontrada morta na sala da casa dela, com um revólver na mão e um disparo no rosto. Isso aconteceu em 2007. Uhum. Em 2007. Não faz alguns anos. Alguns anos. Até o ano de 2000 e... A gente tá em 2026, 2024, eu tava tentando defender o marido dela. E ele tava preso. Sem ter confirmado se tinha sido ele ou não. Entende? Então, assim, para você chegar ao fim de um processo, para você chegar ao fim de uma investigação, de uma perícia, às vezes vai levar muito, muito tempo, muito tempo. Porque o dela foi o que a gente chama de suicídio atípico, né? A possibilidade de suicídio atípico. Porque o tiro no rosto, o disparo no rosto, não é normal para quem vai se suicidar. Ele fala, mas eu tenho vários casos, vamos dar alguns casos mais conhecidos. Kurt Cobain. Kurt Cobain, ele foi encontrado, do Nirvana, ele foi encontrado com disparo de uma espingarda, né? O do Kurt Cobain, até hoje tem muitos peritos que discordam que foi suicídio mesmo. Tem muitos mesmo. Primeiro pelo fato da cápsula da bala, tá? Do projétil, no caso, tava pelo lado errado. Quando você dispara um revólver que tem injetável, ele vai pro lado esquerdo ali. E o dele foi encontrado no lado direito. Então parece que foi mexido
E também não tinha como ele, porque era uma espingarda muito grande, ele não tinha como ele ir lá puxar, menos que ele usasse Sim. os pés, ele não foi usado, foi tirado tudo. Então tudo isso vai influenciar no resultado e no tempo da celeridade do processo ali, né. E nesse caso dessa moça, o que chamou a atenção da gente, foi o tiro no rosto, só que com um 38, né. Isso a gente sabe que ele não vai fazer um estrago, vamos dizer assim, necessário. E entre mulheres não é comum a mulher atirar no rosto. Tem um caso, do Paulo Bilinski, o nome dele, delegado Paulo Bilinski, lá da Polícia Civil de São Paulo. Ele levou vários tiros, recebeu vários tiros da esposa quando ele saiu do banheiro, da namorada, quando ele estava saindo do banheiro, e por último ela se suicidou. Se vocês lembrarem, o local que ela atirou foi no peito. Quando a gente fala sobre suicídio, a gente fala sobre atacar a dor. Então a pessoa que está se suicidando, ela está sentindo uma dor em determinado lugar do corpo dela que ela tem que atacar. Então a pessoa que tem uma desilusão amorosa, geralmente onde vai doer? Onde vai doer? É no coração. Sim. Então é onde ele vai atacar. Por isso que ela atirou, 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 e por último ela deu um tiro no peito. Isso é típico. A mulher, mesmo quando ela vai, isso que eu tô falando pra vocês tá na a Organização Mundial da Saúde, ela fala isso, tá. Mesmo quando ela vai, se suicidar, ela tem todo um cuidado com a questão da estética. Então um tiro no rosto não é comum. É igual a mulher que ela vai se jogar, por exemplo, num prédio. Ela não se joga de frente, ela sempre se joga de costa. Entende? Ela não quer ver. O homem, quando ele vai se jogar do outro prédio, por exemplo, se ele usar óculos, ele tira, porque ele não quer enxergar. Entende? Então você tem todo, a cena do crime ou a cena do acontecimento ali, ele fala com você. Então é necessário que você esteja bem atento e esteja bem ali. Agora pra questão de você descobrir, o paradeiro, isso vai além da perícia, daí vem a parte também da investigação, que é onde você vai ter que hoje fica mais fácil, porque você tem câmeras por todos os lados, fica não é que fica fácil, tá mais fácil que antigamente, né, antigamente você tinha só o que você tinha ali no momento e a tortura, né, que você falou. Nossa, mas é bem interessante. Eu nunca tinha parado. Essa questão que você citou da psicologia, dentro da parte da psicologia que você comentou, eu nunca tinha parado pra pensar, porque quando vocês vão analisar um caso, desse parâmetro, vocês têm que estar com todas essas questões, porque realmente, tá, como é que a gente vai dizer que isso aconteceu daquela forma, se a gente não tem provas, se não tem nada que foi filmado? Como que a gente vai analisar? Aí entra a parte como você falou, aí no caso de um suicídio, entra a parte da psicologia, aí você tem que partir do que as pessoas também estavam falando, ele estava triste, ele estava abatido, ou ele brigou com alguém. Aí tem N hipóteses, tem as hipóteses do que pode ter acontecido, e quando vocês vão analisar, vocês têm que olhar o local, como tá a Sim. pessoa, se caiu assim, se tal. Tem toda uma questão, caramba, isso é bem interessante mesmo, porque assim, eu nunca tinha parado pra pensar isso que você falou, não é comum. Tá, mas você comentou do tiro no peito, da estética, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pensei: cada pessoa tem um jeito, mas nunca tinha parado pra pensar que, por exemplo, a mulher cuida da estética. Existe toda uma diferença. Nossa, Até na bem papiloscopia, pra você ter uma noção, a mulher tem muito mais aminoácido do que os homens. Então, é claro que teria que ter uma porcentagem muito alta, isso é um estudo ainda, né. certo. Mas se a gente pudesse pegar uma impressão digital e conseguir, fazer a retirada dos aminoácidos, daria pra identificar se era homem ou se é mulher, Caramba. entende. Então eles estão em estudos ainda pra poder colocar isso em prática. A grafotécnica ela acontece da mesma forma. Teve um caso que eu participei, que foi aqui do Paraná, que é Adrianópolis, foi o desaparecimento do João Rafael Kowalski, né. Aham. Esse caso, ele é um caso bem antigo, o menino tinha 2 anos de idade, né, faz mais de 10 anos, o caso já estava meio que já esquecendo, já estava sendo arquivado. Aí apareceu uma carta na casa da mãe dele, né, falando o que supostamente teria acontecido com ele, né. E nessa carta primeiro que a gente já sabe que é uma pessoa, jovem, que escreveu, porque desculpa perguntar, quantos anos você tem? Quando foi a última vez que você escreveu uma carta à mão? Você entende? Essa geração Horadinho na escola? Não, não, na escola, eu sempre digo, eu preferia estar na biblioteca lendo. é isso aí. Mas vocês concordam que a nova geração não usa praticamente caneta? Então se existia um papel, a caneta e tudo mais, já dá pra saber mais ou menos a faixa etária que essa pessoa escreveu. Pela análise que a gente fez lá, deu pra ver que a pessoa era canhota, porque o canhoto geralmente ele escreve inclinadinho, entendeu. Tem todo um esqueminha lá que você vê, ele escreve inclinado, dá pra saber que a pessoa
ela tomava remédios, que a pessoa estava abalada psicologicamente. É muito normal carta, quando um suicida ele deixa uma carta, não sei se vocês já repararam, depois vocês procuram no Google lá depois, aí vocês veem. Geralmente, as 4, 5 últimas linhas que o suicida deixa na carta, a letra fica totalmente fora de padrão. Vai ficar grande, começa a crescer, e aí tem duas possibilidades disso. Ou é porque a pessoa começa a lacrimejar e a visão fica ruim, então já sabe que ela tá abalada emocionalmente, ou por conta mesmo da própria abalo emocional, ela começa a tremer, ela já sabe que tá chegando no final e começa a tremer e perde o padrão. Então, como ele falou, a grafotécnica também é um dos pontos. Imagina você que escrever é desenhar. É isso. Então você imagina antes de você fazer, concorda? Então, aquele desenho que o Da Vinci fez lá, da Mona Lisa, ele tem toda a característica daquele desenho. Sim. A sua escrita é a mesma coisa. Mesma coisa. Se um perito chegar e olhar ali o quadro da Mona Lisa, ele vai falar, isso aqui é original, isso aqui não é original. Isso aqui... Por que ele vai saber? Pelos traçados, pelo material que foi usado, tudo certinho. E me diga uma coisa, eu tenho 2 perguntas para fazer antes de a gente encerrar o episódio, também para se a Thalita quiser fazer alguma última pergunta. Primeiramente, como é para você hoje, ser perito? Se por exemplo, você emocionalmente, como é para você, assim, tem dias que você chega meio abalado de ver tanto essa questão de, por exemplo, mexe às vezes com lidar com morte, lidar com diversas pressões em cima disso, de fazer essa análise, tipo, para você é uma coisa tranquila hoje em dia fazer? Você ama o que você faz? E ou algumas vezes mexe no teu psicológico também? A questão a gente leva sempre o lado profissional mesmo, realmente a gente procura, olhar como um estudo mesmo, né, como uma massa de estudo ali, para que a gente seja o mais forte possível. Só que tem aquela questão que o pessoal chama de batismo, né, da perícia, que é quando tem casos com crianças. Casos com crianças, sempre vai abalar. Eu tenho 3 filhas, né, eu acredito que quem não tem filho também sempre tem uma criança na família, sabe como que é a inocência, a pureza da criança, e você não consegue muito às vezes não consegue meio que, assimilar a situação de alguém ter a capacidade de fazer algo com uma criança, sabe. Isso, Isso. até a gente teve a questão agora, teve 2 situações, né, teve o vídeo do Felca, que denunciou, que fez eu acho que ele, cara, fez uma coisa muito correta e que ninguém teve coragem, porque era uma coisa que todo mundo estava vendo, Isso. mas era debaixo do nosso nariz, e não era como você falou, não era uma coisa lá do dark web, era uma coisa nítida, Uhum. a internet tá cheio disso ainda, isso não acabou da noite pro dia. E teve a questão agora do Roblox também, né, que teve muita gente ali, como a gente teve sempre esses jogos, teve quando a gente era criança, acho que na minha época era o Rabotel, que você andava no hotel, mas você conversava com pessoas que você não sabia, que você não tinha noção na internet. E você não sabia quem estava do outro lado, podia estar um adulto conversando com você, podia estar alguém com mais intenções e tudo mais. E foram umas situações assim, cara, que eu acredito que impacta muito, porque, você analisar, você pensar friamente o que você agora que é perito, você deve talvez ter os pontos chaves de analisar esse tipo de questão. Mas nós, como humano, a gente não consegue entender o que ponto chega o ser humano, né, pra fazer esse tipo de coisa, sabe. Henrique, assim, o que mais assusta, eu acredito que, já conversei com outros peritos também, o que mais assusta é o fato da gente ver a normalização a respeito da situação. O crime em si, ele já é por si só, Já é já nojento. é nojento, ele Sim. tá ali, já tá descarado, tá escancarado. O que mais assusta é quando você olha, por exemplo, a sociedade que infelizmente ela foi, modelada para entender isso como algo normal, né. Tem 3 passos que a gente vai a respeito dos abusos infantis, que se você for analisar o negócio, por exemplo, primeiro ponto, pornografia. Pornografia de um tempo pra cá, a indústria cresceu de uma forma Sim, gigantesca. ó, a maioria das meninas do programa virou criador de conteúdo na internet, Exatamente, os influenciador, né. Sim, exatamente. sim. E assim, a acessibilidade a esse conteúdo tá muito fácil, já banalizou totalmente o que Sim. seria a relação sexual, então tá um negócio que Escancarou demais. escancarou. E aí o que que acontece? Tem crianças que estão tendo acesso a isso, e os pais não estão fazendo esse controle, né. Então o Roblox mesmo que você citou, teve muita gente, tem muito pedófilo se passando por criança para poder estar ali dentro, para ter acesso, né. A gente teve agora recente, eu gosto de falar dos casos mais de repercussão,
Porque é o que a gente percebe de verdade, né. A gente teve no início, lá em 2018, 17, 18 mais ou menos, o caso da ilha de Epstein, né, que agora deu folhas de estouro, Sim. e também agora mais recente a gente também teve a questão do P. Diddy, com a festa do branco e tal, Ah, mas do Didi? Do isso, Didi. Lá então que era o negócio, acho que ele gostava de se não me falha a memória, acho que ele tinha, acho que era o shampoo, alguma coisa assim, que disse que ele disse que encontraram um monte na casa dele, que disse que era alguma coisa também, era sim, que foram encontraram, tal, o pessoal: "Pô, mas por que o cara tem tanto isso aqui e tal?". Aí depois foram ver que era um negócio que ele fazia lá, não sei o que que era isso, exatamente, mas que se encontra era shampoo de bebê, acho que era, se não me falha a sim. memória, que também que disse que ele tinha um monte na casa dele, né. E essa questão do caso Epstein, que tá vindo à tona agora, cara, é muita gente envolvida, assim, a listagem é praticamente todo E mundo. o Brasil foi citado agora num arquivo também. Agora Nossa, estão liberado pra falar quem foi, se foi algum político ou não, se é alguma pessoa de influência. Provavelmente de influência, porque pra estar claro. lá, né. Mas assim, o primeiro passo da pornografia, ele é o passo que ele realmente ele vai acabar normalizando realmente a situação, né. E uma coisa que o pessoal até a gente tô marcando até com a Nina Maluf mesmo, pra gente poder, tá falando mais a respeito do assunto. Mas a questão da pornografia em si, ela acaba dando essa quebra. É como se ela fosse uma droga, entende? Ela te causa certos, ela, atividades nos seus hormônios que você acaba viciando também, assim como a droga. Sim, E qual que é o problema da droga e tanto da pornografia? Porque você vai sempre escalonar. Então aquele cara, aquela pessoa, na verdade, que ele começou simplesmente assistindo um vídeo aqui, normal, tranquilo, daqui a pouco ele vai escalonando, ele vai entrar daqui a pouco no gore, ele vai no BDSM, aí ele começa daqui a pouco a entrar na zoofilia, daqui a pouco ele tá no grupo do Telegram com a necrofilia e pedofilia, entende? Então assim, a rigidez em cima da pornografia, o controle deveria ser muito maior. Só que por que que a gente não tá conseguindo ter isso? A gente tá vendo aí, ó o escalão que tá mexendo com isso. sim, Né, é um escalão muito grande. E aí a questão judiciária também é uma questão que a gente perdeu, né, simplesmente não tá chamando muita atenção isso, né. A gente tem o judiciário dividido no Código Penal em 3 partes, que é o totalmente incapaz, o relativamente incapaz e o totalmente capaz. Até os 15 anos de idade é criança, é criança, é totalmente incapaz, isso é Código Penal falando. Dos 16 aos 17 é relativo. A incapacidade, mas ele faz incapacidade de quê? Ele é incapaz do controle emocional, incapaz do controle psicológico, incapaz até mesmo das atitudes que faz, ele não dá até os 15 anos, por incrível que pareça, eu estava conversando ontem com um rapaz, ele falou: "Mas ele faz um cara de 15 anos não sabe o que ele tá fazendo?" Dependendo do ambiente que ele cresceu, não. sim, concordo. Você entende? Porque depende da educação de cada um, né. Tem gente com 15 anos que já se vira sozinho, tem gente que tem 15 anos que não sabe, é educação de cada um, né. Então ele nasce e cresce num ambiente onde é normal, e é o seguinte, a criança ela copia tudo que você faz. Exatamente. Né, então assim, a gente tem quando eu falo, por exemplo, pedofilia, a palavra pedofilia, talvez, se você fosse descrever esse cenário na sua mente, seria de uma pessoa, colocar um adulto, sem gêneros, mas colocar assim, um adulto de 50 anos com uma menina de 14. Aí o pessoal fala: "Ah não, isso aí realmente é uma pedofilia", realmente é, e é nojento também. Só que quando eu falo pra você isso, uma menina de 14 com um rapaz de 20 também é pedofilia, Sim, entende? E aí eu te faço a pergunta, e 2 crianças de 14? Foi normalizado. Tanto que quando a gente desce da faixa etária, às vezes a pessoa eu falo: "Tá, e se o menino de 16 vai lá e pratica um sexo com a menina de 14, como é que fica?" Aí geralmente a pessoa não sabe responder, ela demora. Por sim. quê? Porque tá normalizado pelo fato dele também ser relativo incapaz. Só que aí eu mudo agora a pergunta, 2 crianças na sua mente, é normal? Não é. Não. Mas pra gente foi normalizado, porque: "Ah não, mas calma aí, mas ele também é menor, ele também é menor e também não deveria estar fazendo". Só que aí entra a questão cultural. Entendeu? Quando a gente tem a parte dos serial killers também que a gente estuda bastante, tanto serial killers quanto um assassino, quanto um ladrão que seja, ele já dá indícios disso quando criança. Você consegue saber se ou apontar alguns apontamentos, alguns comportamentos, falando: "Meu Deus, essa criança aqui ela pode ser que ela incorra para esse lado". E por que que pra pedofilia ninguém tá indo? Recentemente agora eu participei de um caso onde um menino de 14 anos, ele abusou de um menino de 8 anos de idade. Nossa, meu Deus. Qual que é a probabilidade desse rapaz de 14 anos, ele crescer e com, sei lá, 40 anos de idade, ele não fazer a mesma coisa com uma criança também de 8 anos? Agora a questão é, qual que tá, como é que tá sendo o apoio
do governo, como é que tá sendo o apoio da justiça. E isso, gente, eu tô falando pra vocês, é independente de política, tá? A gente não tá falando de governo governo Porque agora mundial. exatamente, isso é uma situação, não é esquerda ou direita, isso aqui é realidade, a gente não tá querendo puxar, descer além, nem nada disso, né. Isso é todo um grupo. E só então deixar pro pessoal, caso vocês conheçam alguém que ou esteja na desconfiança, e disca o 100, tá? 100 o telefone é o número 100, vocês ligam lá, conversam. Aí tem o SafeNet também, que você faz a denúncia online, é anônimo, tudo anônimo. Se vê, desconfiou, vai lá e fala, Isso liga, sim, tá? Melhor coisa que tem, com certeza. beleza? Bom, passar a última palavra pra Tem um filme que eu acho importante citar, que se chama O Anjo Malvado, ele é da década de 90, e esse filme chocou muita gente, porque era uma criança, era um menino, que praticava coisas, assim, bem ilícitas e estranhas, e todo mundo ficou: "Não, o que que é isso? Estão perdendo a mão". E esse menino, nesse filme específico, ele já tinha indício de psicopatia, só que como ele era muito bonitinho, muito fofinho, ninguém acreditava nele. E eu não vou dar spoiler, mas é bom as pessoas assistirem, mas é um filme que vai impactar. E essa questão que você comentou do Felca, do pedir e tal, hoje em dia a gente tem isso muito escancarado. Então, qualquer um pode abrir aí, não vou citar rede social, né, mas pode abrir aí, você vê um vídeo, vê uma foto e particularmente isso é muito triste, porque isso não vai acabar agora. Mesmo a gente tentando de todas as formas, mas é muito triste. E essa questão que você falou, né, de meninas, jovens e rapazes, pra mim criança é até os 16, 17, então não tem muito assim o que falar. Só que a questão é que eu queria citar que essa semana mesmo eu assisti uma matéria e, se não me falha a memória, era do Profissão Repórter e eles foram em uma escola. E nessa escola em específico tinham várias meninas grávidas e a própria escola disponibilizava um uniforme pra grávida. Daí não, Meu Deus, essa loucura, né. isso é muito louco. Quando eu vi isso eu fiquei: "Não é possível". E as meninas tentando a todo custo se esconder: "Não, não grava, tira daqui". E a maioria que era perguntada: "Quem é seu marido?", quem marido, modo de dizer, "Ah, é o fulano ali de 35", "Não, é o tiozinho de 28". E isso é bastante chocante, só que ninguém fala muito disso. Não fala, na verdade quase não fala nada, né. É que agora o Gnu Felca ele conseguiu fazer um barulho aqui no Brasil, né, aí chamou a atenção. Mas assim, é bem triste mesmo. Já virou cultura, né, a gente fala muito da Arábia Saudita, mas a gente tá quase chegando lá, né, e infelizmente também o jurídico não ajuda muito pra gente, né. Sim, sim. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Foi um papo Agradeço. muito produtivo, aprendi muita coisa que eu não sabia. Cara, foi muito legal. Eu gostei, sobre esse bate-papo. Foi um dos melhores bate-papos que eu já tive nesse podcast, pode dizer assim, que foi um papo muito interessante. Eu aprendi muita coisa hoje sobre, digital, sobre a perícia em si. Foi muito bacana, muito positivo. De coração mesmo, obrigado, em nome do podcast de Mito. Eu fico muito Agradeço. feliz por ter aceitado o meu convite, né? E eu conheci ele ontem. Foi muito legal, que foi assim, bem descontraído. Eu queria fazer um convite. Próximo episódio, então, a gente vai receber o Tássio para falar sobre robótica. Vai ser um bate-papo bem legal também. Assistam se vocês puderem. Quero deixar mais uma vez agradecimento à Conexão TV por estar cedendo todo esse espaço para a gente gravar. Eu fico muito feliz, né? A gente tá na televisão agora, então eu tô muito feliz. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Com Deus aí.